Bom dia, comunidade viva. Olha a surpresa que a gente preparou hoje aqui para vocês. Eu confesso que a gente está hoje aqui nesse ambiente foi algo muito especial que tocou assim o coração de cada um de nós. Eu acho que quando a gente soube que vinha para cá para gravar hoje, cada um já começou até aquela ansiedade no coração, aquele, nossa, não acredito que eu vou voltar depois de 3 meses. E, nossa, que sensação. E a gente não vê a hora de estar todo mundo junto aqui, louvando e adorando ao nosso Deus. E lembrando que está todo mundo se cuidando, se protegendo aqui, com álcool em gel, usando máscara. E a gente espera que todo mundo esteja fazendo o mesmo. Então, fiquem a salvo. A gente pode perceber que as coisas ainda continuam a mesma. A gente continua aqui na nossa sala de casa, e você aí na sala da sua casa. E a gente espera passar um pouquinho desse sentimento que a gente está sentindo para vocês aí, com a certeza de que logo, logo nós estaremos juntos. Então, enquanto isso não chega, adora com a gente. Trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. Da luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós
estamos nós aqui. Só pra te adorar, só pra te Bom dia, CV. Hoje nós estamos aqui na comunidade Caldeirão, fica próximo de Iranduba. Essa semana a gente teve a oportunidade de fazer uma parceria incrível com uma ONG chamada Um Só é Plural. E esse aqui é o Luiz, ele é a pessoa que organizou essa ONG aqui em Manaus. Para a gente é muito importante fazer essa parceria, porque graças a ajudar a comunidade viva, a gente está conseguindo atingir pessoas que moram distantes e muitas das vezes não conseguem recurso mais perto da cidade. Então para a gente é muito gratificante poder fazer parte disso tudo. E que novas parcerias venham, né? Galerinha da CV, avisando vocês que essa música é nova. E caso vocês não conheçam, vocês podem acompanhar a legenda e caso você conheça, canta comigo. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. E tudo foi pecado. Levou sobre si as nossas dores e foi moído por nossos pecados, e por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o sacrifício perfeito, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Nada se compara.
deixou sua glória, habitou. E entre nós, em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, e por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És um amigo fiel. Maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. E tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, e tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. E tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual. Jesus, tu és real. Jesus é o amigo fiel. Maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Será se tá saindo meu áudio? Oi, tô escutando. Mãe, calma! Eu tô online com meus amigos. Já vou. Oi, pessoal! Oi, gente!
voltaram? As minhas sim. Tô animada pra abraçar todo mundo, beijar. Mas não é pra chegar e abraçar todo mundo. Tem que tomar cuidado, nós temos que ir pra estudar. Estudar? Sabia que nem me animo pra esse negócio de estudar? Estudar é muito importante, mais do que você imagina. Não só estudar na escola, pois até mesmo na vida com Deus é importante estudar, sabia? Tu diz estudar a Bíblia? Achei que a Bíblia era somente pro tio e pra tia contar história pra gente. Sim, tem muita história importante. Nós podemos pegar para estudar, para ler, aprender e saber mais da Bíblia por vontade nossa. Sim, estudar nos faz ficar mais forte por dentro, pois ficamos mais sábios e inteligentes. Entendi. Então é melhor mesmo a gente voltar a estudar, porque eu vou aprender lá e depois vou chegar em casa, pegar minha Bíblia e estudar bastante para saber muito, muito, muito sobre Deus. Mas agora eu vou ter que ir, galera. Eu também já vou. Até, pessoal! Tá, gente, foi muito bom falar com vocês. Tchau, pessoal! Tchau, beijo! Bom dia, galerinha do Viva Kids! E aí, hoje está um domingaço, né, pra gente pegar uma piscina? Então, hoje a gente vai ver uma história que aconteceu num poço, digamos que parecido uma piscina, que tinha 5 entradas. Então, a história é bem interessante. Vamos lá conhecer um pouquinho mais dos milagres de Jesus? Corridas parecem interessantes, né? Mas nem toda história de corridas são interessantes. Hoje a gente vai ver uma história em que a corrida não foi nada interessante para esse homem. Vamos conhecer um pouquinho dele? Essa história aconteceu em Jerusalém, no Poço de Betesda. Eles acreditavam que esse poço, os anjos desciam e agitavam as águas e podiam curar de qualquer coisa. Havia coxos, haviam cegos, surdos, várias doenças ali. E um homem com 38 anos sempre esperou a agitação das águas para poder cair nesse poço. Só que quando o anjo agitou as águas, sabe o que aconteceu? Todo mundo pulava antes dele chegar. E ele nunca conseguia chegar na finalidade dele. Será que a história final dele vai ser assim? Será que ele sempre vai ficar tentando chegar e não vai conseguir? Isso a gente vai saber já já. E aí, como é que vocês acham que foi o final dessa história? Será mesmo que Jesus ia deixar esse homem naquela situação? Não. Sabe o que aconteceu? Ele chegou lá com o homem e falou: você quer ser curado? Porque ele estava vendo a aflição. Nossa, 38 anos esperando que no momento certo ele chegasse na piscina. Como é que ele ia fazer aquilo? Ele falou que não tinha ninguém para ajudar ele. Coitado, né? Você já sentiu assim? Querendo um monte de coisa e ninguém para te ajudar? Pois é, era exatamente assim que ele estava sentindo. E aí Jesus chegou lá e fez acontecer. Você quer ser curado? Ele falou, sim, eu quero, mas não tem ninguém para me ajudar. Ele falou, pois então, pega a tua maca, levanta e anda, né? E foi assim que essa história terminou. Um homem feliz, caminhando. Jesus teve muitas críticas depois disso, mas isso não é o foco da história. A história é que Jesus pode fazer acontecer, pode fazer um milagre, porque em Jesus sempre tem luz, sempre tem bondade, sempre tem coisas boas, porque de Deus a gente pode esperar sempre o melhor. E aí, qual é o seu milagre que você quer que aconteça? Vamos pedir a Deus? Vamos pedir com muita fé, que Ele sempre nos ouve.
nos separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte, profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. O amor de Jesus, ele nunca falha. E ele é independente de qualquer das nossas circunstâncias. Deus está conosco em todos os momentos e a gente pode crer nisso. Bom dia, comunidade!
Muito bom estarmos juntos nessa manhã. Sinta-se abraçado desde já. Se você não me conhece, meu nome é Gedrian e normalmente me chamo como tio Gedrian porque eu sou a pessoa que fica com as nossas crianças na comunidade e é muito gratificante, eu aprendo muito com elas. Então, se você é um dos papais e mamães que normalmente estávamos ali trabalhando junto para que nossas crianças se aproximassem de Cristo, sinta-se abraçado que eu estou morrendo de saudade das crianças e de vocês também, e de toda a comunidade. Eu acho que todo mundo está com saudade de todo mundo nesse momento, mas é importante frisar que tem um propósito e Deus nos dá essa tecnologia muito boa, onde podemos conversar, estarmos juntos, mesmo distantes, e aprender sobre a palavra de Deus juntos. Então, não percam essa oportunidade de crescer espiritualmente nesse instante. E principalmente se você está aqui, você está com um propósito de crescer com Deus na nossa série nova. Eu vou deixar o nome por aqui. A série está fantástica. São 4 episódios. E o episódio passado, a Sara, ela apresentou o que era justiça e o que era paz. Mas não era a justiça dela e nem a paz dela. Era a justiça e a paz de Deus. Sim, porque Deus dá definições de paz e justiça em entrelinhas da sua palavra, onde Ele mostra como é que é e principalmente Jesus Cristo, por ser Deus, quando veio a essa terra, Ele viveu a justiça e a paz que Ele mesmo evidenciou e viveu. Lembre-se, no episódio passado nós vimos bastante isso, que Jesus Cristo não veio para abolir a lei, Ele veio cumprir a lei em si e nos mostrar que a graça era através dele, do seu sangue, do seu sacrifício. Então, assiste o episódio passado depois de acabar esse episódio, tá muito bom, muito edificante. Não perca essa série por completo, tá? Então tem palestrantes depois do tio Gedrian nos próximos domingos. Então, se você caiu de paraquedas aqui, alguém lhe convidou, algum amigo disse, olha, assiste lá, a comunidade é bem legal. Não perde os próximos episódios e quando voltarmos para o teatro, não deixe de nos visitar. Então, muito obrigado por estarmos juntos, mas eu quero te convidar agora para orarmos e aí sim darmos andamento à história de hoje. O episódio é a espada e o reino. A forma de fazer justiça, qual é a minha e a sua forma de fazer justiça? E qual é a forma de fazer justiça que Deus deixou através dos ensinamentos em Cristo? Esse é o episódio de hoje, então eu te convido a orar e que Deus venha nos dirigir essa manhã e o seu Espírito venha guiar todas as palavras que venham sair da minha boca e todas as palavras que cheguem até o seu coração. E se tiver dúvidas, não hesite, tá? Estamos disponíveis como comunidade, você pode enviar uma mensagem para qualquer um de nós e vamos estar em contato com você. Nosso interesse é que você se sinta amado por Deus e se nós pudermos ser o instrumento de amor, vamos ficar muito felizes, tá bom? Então, não hesite em nos mandar uma mensagem. Vamos orar juntos? Deus, muito obrigado por estarmos juntos essa manhã, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, obrigado porque a nossa comunidade compreende que não é a aproximação que faz a tua presença estar no nosso meio, mas é estarmos ligados a ti, sermos o teu corpo e estarmos aprendendo sobre ti e amando uns aos outros e ali o Senhor está no nosso meio. Te agradecemos porque está essa manhã conosco, te agradecemos porque o Senhor é misericordioso e o Senhor nos ensinou o que é justiça e paz através do seu Filho. Muito obrigado pela vinda e pelo sacrifício dele naquela cruz, que valeu todos os nossos pecados e nos ensinou a viver através da graça. Nos ajude essa manhã a compreender qual é a tua justiça e não qual é a minha e qual é a do fulano, da ciclana, mas que seja a tua justiça que venha dominar nossos corações. Muito obrigado por tudo. Nos dirige essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Comunidade. Quando falamos em justiça, é muito comum cada um ter a sua definição. E a Sara expôs isso de uma maneira fenomenal, aonde muitas vezes nós temos um modo de justiça enraizado da nossa criação, da nossa família, do nosso modo de enxergar o mundo, talvez de experiências que eu e você passamos, nós começamos a definir o que era justo e o que não era justo. Nós começamos a definir o que era paz e o que não era paz. E principalmente para o episódio de hoje,
nós começamos a definir mecanismos de defesa para que a justiça imperasse. O episódio de hoje, ele trata sobre armas, mas eu quero te levar além das armas físicas. Eu não quero expor se é certo andar armado, não andar armado, é arma branca, arma de fogo. Não é isso. Nós vamos tratar no decorrer do episódio sobre esses pontos, mas eu quero que você enxergue além. Eu quero que você enxergue qual é a minha e a sua arma, qual é a minha e a sua tática de defesa quando nos sentimos injustiçados. Pense como se você estivesse no trânsito e ali você está dirigindo, alguém lhe corta. Qual é a sua reação? É buzinar? É xingar? É se irritar? É talvez baixar o vidro ali do carro e gritar alguma coisa que insulte a pessoa? Observe, é um mecanismo, é uma arma, é uma forma que você responde a uma injustiça ou a uma ação que lhe traz um modo operante e ativo de defesa. É isso que eu quero lhe mostrar. Essa é a sua arma. É o seu modo de responder ao mundo quando ele é injusto com você ou com alguém ao seu redor. Nós usamos mecanismos e armas. E aqui vai uma expansão, vai além disso. Se alguém mexe com o meu ou seu filho, o que você faz? Como é que você reage? Qual é a sua ação? Se alguém mexe com o seu emprego, com a sua moradia, se alguém mexe com o que quer que seja que esteja ao seu redor, dentro do seu círculo de interesse, como você reage? O modo como eu e você reagimos diz muito sobre o que está dentro de nós. Mostra a nossa essência, mostra quem nós somos. E isso precisa ser tratado, porque Deus, ele não diz que sejamos só seus servos e seus seguidores por palavra, ou de modo bonitinho, ou pela roupa, ou pelo penteado, ou pelo que nós usamos, deixamos de usar. Não. O modo que nos identifica que nós somos os cristãos, os servos de Deus, é através do amor, mas não é o amor no momento mais fácil dele, é o amor naqueles momentos mais complicados. O amor real, ele surge quando eu e você somos provocados a não amar. Então, compreenda bem, todas as vezes que eu e você somos provocados a não amar, então, quando nós amamos de verdade, é porque nós tiramos algo que está dentro de nós, a nossa essência, e ela é colocada para fora. Você consegue testar se você está afiado na palavra de Deus ou não quando você evidencia as palavras de Deus nos seus piores momentos, na sua raiva, na sua aflição, na sua dor e, nesse caso, nos seus momentos que você ativa o seu mecanismo de defesa. E eu quero te mostrar que não é um problema atual, mas é um problema que já veio de tempos atrás, onde Cristo mostrou que até mesmo um dos seus que andava com ele fez uma ação que tratou aquele mecanismo de defesa rápido, puxou a sua essência e ele mostrou que ele ainda precisava aprender mais. E é o mesmo convite que eu vou te fazer, quebre mecanismos e quebre paradigmas do que você acredita que é ou não a justiça e que é ou não certo, e permita que Deus fale ao meu e ao seu coração para que Ele coloque o método dele. É muito comum nós resistirmos à vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é a mais agradável ao homem, tá? Principalmente quando ele fala aqueles versículos do se alguém bate numa face dá a outra, é bonitinho no texto. Quando você vive aquilo dali, é complicado. Se alguém lhe bater, a sua reação rápida é revidar, é olho por olho, dente por dente. E aí Deus lhe convida a ter um novo modo de pensar. Mas eu quero te mostrar um texto que eu vou trazer para você, aonde depois, perto da crucificação, um dos apóstolos trai Jesus e acontece algo, eu posso dizer que fenomenal, mas não pelo lado bom, mas fenomenal porque foi um exemplo de como nós somos suscetíveis ao nosso mecanismo automático de responder ao mundo. E esse discípulo, ele se torna alguém muito importante, mas por hora só memorize que ele é um discípulo, assim como eu e você, ele é um discípulo, e nós vamos ler no texto agora, e vamos lá. O texto está em Mateus 26 e começa no 47. Vai estar passando por aqui e aí você vai lendo junto comigo, mas eu te convido depois a ler na sua Bíblia, tá? Mateus 26, 47 diz assim:
Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhe: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Nessa passagem não dá o nome do discípulo, mas eu vou deixar as outras passagens onde são 3 evangelhos que não falam o nome do discípulo e um só fala o nome do discípulo, que era Pedro. Mas eu quero que você se concentre em discípulo, porque eu acredito que a maior lição desses evangelhos não darem o nome, porque não era o fato na pessoa ser o mais importante, mas o fato de ser um discípulo de Jesus, usando uma arma, um mecanismo de defesa automático em resposta a uma ação. Observe isso, tá? Não era incomum usar armas, principalmente naquela época e hoje também não. Então não era incomum usar armas. Contudo, lembre-se, esse era um discípulo de Jesus. Jesus, aquele mesmo Jesus que ele seguiu por toda a sua trajetória, por todo o seu ministério, ensinando que deviam agir de forma pacífica. É aquele mesmo Jesus que lá no Sermão do Monte disse que os pacificadores seriam chamados de filhos de Deus. É o mesmo Jesus que ofereceu o ensinamento de que se alguém batesse numa face, vira outra. É o mesmo Jesus que disse: se alguém te oferece para andar 1 milha, anda 2. Se alguém te pede a capa, dá a túnica. Observe bem, é o mesmo Cristo que dá os ensinamentos que o amor é a marca que será reconhecida entre vocês para dizer que vocês são os cristãos. Então, era incomum um discípulo, não era o portar da arma, era o usar da arma em defesa. Observe bem, ele tentou defender Jesus. E talvez você diga assim: poxa, mas ele agiu em defesa de Cristo. Sim e não. Porque em outras passagens também Jesus ele explica: se fosse para ser defendido, eu poderia chamar anjos aqui e eles me defenderiam. E não é esse o modo que eu todos esses anos, caminhando com vocês, eu mostrei que era para agir assim. Eu agi em amor toda essa caminhada. E quando chegar no final, eu iria agir contra tudo que eu ensinei. Observem bem, os discípulos de Jesus deveriam ser similares a Jesus. Só que esse discípulo, ele não agiu de acordo com o que Jesus ele pregava, ele ensinava. E isso é um contraponto de ensinamento que dá uma grande lição inicial. Primeiro, que mesmo andando com Cristo, nós temos mecanismos que são um pouco mais enraizados, que precisam ser cortados pela raiz e tem que ter a permissão de quem tem essa raiz no seu coração. Observe, esse discípulo, ele poderia aprender vários ensinamentos de Cristo, mas quando ele foi colocado à prova durante um momento de pressão, ele não conseguiu responder como Cristo respondia. E aqui fica um grande questionamento. Nos momentos de pressão, quem sou eu e você? Se eu e você somos os que respondem de imediato com o mecanismo de defesa que eu já tenho, eu preciso me virar mais para mim mesmo e olhar e dizer: Deus, eu preciso ter uma reconstrução interior. Eu preciso ser como você, eu preciso ser como tu, Senhor. Eu preciso da tua renovação da minha mente. Porque se a minha resposta automática durante a pressão é responder com um ato mais humano possível de defesa e proteção e ataque, tá errado. E talvez você me fale: Guedria, mas é muito legal, cara, fazer desse modo cristão, é bonito, eu acho apreciável, mas não vamos ver, cara, eu não consigo. O meu lado interior, meu mecanismo de defesa, meu modo
operacional humano fala mais alto, a minha espada fala mais alto na hora que eu sou atacado ou alguém que eu amo é atacado. Então, cara, eu acho que não funciona. E muitas vezes nós olhamos o Cristo e nós pensamos assim, isso só funcionou nele, porque ele é Deus, isso não funciona em mim, isso não funciona na minha família, eu não vou conseguir viver de modo pacífico. E se alguém me bater, se alguém me assaltar, se alguém fizer tal coisa, se alguém entrar na minha casa, se alguém você vai entrar em vários pontos. E o que eu quero te dizer é que dá sim para ser esse ser que não usa a espada, que a minha e a sua espada sejam o modo pacífico de Cristo. E aqui que entra a grande quebra de como eu vou conseguir operacionalizar isso, Gedren, como é que eu vou conseguir ser pacífico quando me respondem com violência, quando me respondem com agressão, quando eu sou agredido verbalmente, fisicamente, quando me tratam de forma errada e errônea em qualquer lugar. E olha que eu estou falando isso numa geração que agora que estão entendendo o racismo, agora que estão entendendo os direitos das mulheres, agora que estão entendendo vários direitos sobre respeito na sexualidade alheia, respeito no modo de vida, respeito no status social, respeito em todos os outros campos. Agora que estamos começando a amadurecer, e eu sei que, nossa, você, dependendo de em que pontos sociais você esteja vivendo hoje, você pode sofrer muito, muito mesmo. E eu te digo que é muito fácil, talvez, para mim, te falar, cara, seja pacífico, ou minha querida, seja pacífica diante da violência que lhe fazem. E você diga assim, você não está na minha pele. Contudo, o que eu estou te falando é seguir o padrão de Cristo. E o padrão de Cristo, lembre-se, Cristo morreu na cruz injustamente. Tá? Ele não foi para aquela cruz com algum pecado, com algum erro, com alguma falha. Ele foi para pagar os meus e os seus erros. Ele foi puro e imaculado. Ele foi como o Cordeiro de Deus, aquela cruz. E ele nos deu a prova de que era capaz e a vida eterna em Cristo estava através da graça nele. E viver os seus passos é um ótimo começo, não de salvação, mas de compreensão de qual é a boa e agradável vontade de Deus em nossas vidas. É viver como Cristo. Então, dependendo de que você sinta, não olhe para mim agora explicando, olhe para Cristo. E você precisa entender que a arma do cristão é a paz. A arma do cristão é um método pacífico. E aqui nós vamos entrar num ponto mais histórico, porque Pedro não respondeu de forma pacífica, mas Deus deixou claro, não é assim que age. O meu discípulo não age assim. E aí eu quero te mostrar pela história, nós temos fatos e evidências de pessoas que seguiram esse método. E aqui eu não estou entrando em religião, se era evangelho, se era cristão, se era protestante, se não era da igreja, não. Temos pessoas que usaram métodos pacíficos e funcionou, mudou vidas. Além de Cristo, outras pessoas seguiram um passo de Cristo. E eu quero lhe lembrar de Gandhi, tá? Gandhi, ele fez uma ação revolucionária na Índia em defesa aos britânicos e ele, através de protestos pacíficos e muito bem estabelecidos em desobediências civis, que eu já vou entrar aqui também, ele conseguiu mostrar que a paz era uma arma muito eficiente e a paz era uma arma duradoura. Ela não era uma arma momentânea, ela é uma arma que dura muito, mas muito tempo, porque ela envolve uma quebra de paradigmas. Aquela pessoa que ela vem com a violência, ela não espera a paz, ela espera que seja a violência de volta para ela. E ter a paz como uma resposta quebra todo o sistema dela de reação. E Gandhi foi um homem que agiu com paz. Quer mais um homem? Martin Luther King agiu com paz. E ele agiu com paz mesmo em meio a protestos, mesmo em meio à violência truculenta em cima dele.
Ele lutou pelos direitos civis americanos e deu certo. E aí você diga, mas eles eram violentados após os protestos pacíficos. Mas o resultado aconteceu. A arma deles foi a paz e lutas por direitos civis, desobedecendo leis humanas. E aqui eu vou entrar num ponto. Me escute com muita sabedoria. Tá? Não pense que eu estou te falando para você ser um revoltado, tal. Não. Vamos devagar. Tá? Vamos devagar, porque quando eu falo desobedecer autoridades e ordens civis, eu não estou falando para você desobedecer uma autoridade imposta por Deus, e eu vou lhe mostrar bem como essas definições elas são um pouquinho delicadas. Pedro, no momento mais à frente, ele dá uma seguinte alegação que eu quero ler com você. Em Atos 5, 29, diz bem assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que a homens. E mais atrás, se você lembrar, em Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego se negam a curvar-se diante da estátua dourada do seu Nabucodonosor e eles desobedecem uma lei civil em resposta a obedecer a Deus. E aqui eu preciso que você tenha muita sabedoria. A paz aliada com a vontade de Deus, você sabendo o que é que Deus quer para mim e para você, você pode obedecer a Deus mesmo se for contra uma ação civil, uma ação que pode ser dita como justa diante dos homens, mas injusta perante os olhos de Deus. Você fica com o que é justo perante os olhos de Deus e injusto aos olhos dos homens. Só que não com espada, não com força, não com violência, mas com paz. Esses dois exemplos que eu lhe dei, eles agiram de forma pacífica e obedecendo preceitos que eles viam que era a vontade de Deus. E aqui precisamos ter muito cuidado, tá? Você precisa identificar qual é a vontade de Deus e obedecê-la. Se você vê alguém sendo agredido, você pode defendê-la com alguma forma pacífica, mas isso, por exemplo, vai desobedecer uma lei humana. Defenda essas pessoas. Na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, tivemos também muitos casos de pessoas que refugiaram inimigos de alguma nação, mas salvaram vidas. Deus não quer que sejamos omissos. Quando ele fala que a minha e a sua espada não deve ser a violência, ele também não está dizendo que eu e você devemos ser omissos a sofrimentos alheios sociais. Ele não fala que eu e você devemos nos calar. Ele não fala que eu e você devemos permitir a impunidade. Ele fala que devemos resistir de forma pacífica e, mesmo assim, obedecendo a Deus antes de obedecer a homens. Essa é a arma do cristão. Isso é a tradução mais clara de quando Jesus fala: baixa numa face, oferece a outra. Se manda andar 1 milha, anda 2. Se te pede a capa, se pede a túnica, dá a capa. Ele fala: resistam de forma pacífica, mas resistam e mostrem quem é você, o seu interior, quem é você de verdade. Mostre e revele Deus, revele quem é o nosso Deus através de ações que o glorificam e que defendem aqueles que precisam. A minha e a sua espada devem ser essa, a paz e a justiça, mas diante da vontade de Deus. Eu tô com um grande receio de coração com essa palestra e eu torço que você não a compreenda mal. Não é para você sair por aí desobedecendo leis humanas. Não é isso. Mas se você tiver que desobedecer a Deus para obedecer a homens, desobedeça aos homens e obedeça a Deus. Mas aqui é complicado. Não é o Deus que eu ou você criamos. É o Deus que é apresentado na sua palavra. É o Deus que nós lemos na Bíblia. É o Deus que viveu encarnado entre nós. Não é o Deus que alguns apresentam. Não é o Deus que eu ou você queremos acreditar. Mas é o Deus como Ele é. É o Cristo Jesus como Ele é em sua forma definitiva. Não compreendam mal. Não vamos fazer Deus a nossa vontade, mas que a vontade dele venha a ser feita em nós. Isso aqui exige um pouquinho de compreensão e mastigado da palavra de Deus.
Existe até mesmo um episódio na Bíblia onde o apóstolo Paulo ele andava pregando e ele passou por uma cidade, se eu não me engano foi Tessalônica, que ele passou por lá e pregou e todo mundo aceitou, muito feliz, muito alegre, e aceitaram a palavra de Paulo. Você talvez diga assim, era assim que deviam receber a palavra de Deus sempre, com alegria, com amor e tal. Não. Sabe por quê? Porque ele foi para uma cidade depois chamada Bereia, e quando eles chegaram lá, quando Paulo começou a pregar, os bereanos começaram a ler as sagradas escrituras anteriores e compararam e viram assim, o que esse homem prega é de acordo com o que Deus é. Ele não está trazendo uma outra coisa. Ele está trazendo o que Cristo, o que o Deus, o que o Messias é para ser, esse homem traz. E lá em Atos diz que eles foram mais nobres do que o povo anterior. O povo de Bereia foi mais nobre. Então compreenda, tudo que eu estou falando aqui eu peço que você examine na sua Bíblia, examine nas Sagradas Escrituras. Entenda, Deus quer que a minha e a sua arma sejam o protesto, a paz, a forma pacífica, mas sempre evidenciando quem Cristo é na minha e na sua vida. Eu não estou falando que você tem que ir aos protestos, mas eu estou falando que se você for, que você evidencie quem é Cristo. Se você for e não for evidenciar quem é Cristo, examine-se antes e diga assim, talvez eu não possa ir, talvez eu não tenha que estar lá porque eu não tenho a maturidade de ser Cristo naquele local. E aí eu não vou. Ou então eu não participo de alguma ação porque eu não vou resistir. O meu eu interior vai querer agir com um mecanismo que eu já tenho enraizado da minha história, da minha criação humana, da minha família, do que eu acredito que é a minha justiça, e eu vou fazer. Então eu não vou. Eu preciso compreender os ambientes que eu consigo ser Cristo e os ambientes que eu preciso treinar para ser Cristo. E aí é maturidade espiritual. Maturidade espiritual que, lembre-se, Pedro não teve a maturidade espiritual num momento que você diga assim, mas ele andou 3 anos com Jesus, já era para ter aprendido. Naquele momento do Getsemane que nós lemos, era tarde da noite. Pedro foi pego de madrugada. Pense você acordando de madrugada, como você acorda, como você reage, quais são as verdades que você usa. Pedro foi pego desse jeito. Ele foi pego no momento mais indefeso dele. Ele teve que reagir com o que dava. Imagine o susto dele. Eita, todo mundo aqui, mano, vamos prender Jesus. Peguei a espada, cortei. Ele reagiu com o que ele era, o ser mais primitivo dele. E Cristo lhe convida a converter até mesmo esse ser mais primitivo que eu e você temos para ser pacífico. A que a minha e a sua arma sejam a paz e que seja a paz de Cristo, que possamos propagar a paz de Cristo. Lá vou eu lembrar de novo do episódio passado, mas a paz de Cristo não é uma paz que eu gero, é uma paz que eu recebo através do Espírito Santo, que eu não mereço essa paz, mas eu a recebo e eu consigo repassar essa paz. Entenda, eu repasso essa paz. Eu não estou fazendo a minha paz. Então, essa é a arma de Cristo, é a paz. Qualquer dúvida que você tiver de como é essa paz, entre em contato com a gente. Não tome medidas pela sua cabeça e diga assim, vou fazer porque eu vi. Examine nas suas Sagradas Escrituras, examine na sua Bíblia. Hoje nós temos Bíblia no celular, no computador, em papel. O convite que eu lhe faço hoje é substituir o que eu e você entendemos por paz e colocar a paz de Cristo no lugar. E todas as vezes que nós tivermos que reagir, agir e ser, que venhamos ser Cristo na vida de qualquer pessoa que entre em contato conosco. Que a paz seja a resposta imediata, que a paz seja o que sai do nosso ser mais primitivo, que o modo operante seja a paz. E se eu tiver que obedecer a homens e desobedecer a Deus, que eu venha obedecer a Deus e desobedecer homens que forem. Mas examine bem se você está realmente obedecendo a Deus, obedecendo ao Deus que eu e você criamos, que muitas vezes nós criamos uma imagem de Deus que não é quem Ele é de verdade. Examine nas suas escrituras, conheça quem é Deus, para você poder ter essa segurança de dizer, eu sei quem é o Senhor. E isso tudo que eu estou te falando, se você ainda não tem Cristo no seu coração, começa com isso. Você precisa ter o Espírito Santo, porque senão tudo que eu estou falando aqui para você é uma baita de uma confusão de entendimento. Se você não tiver o Espírito Santo que discerne a palavra de Deus no seu coração, não funciona.
E é a maneira mais fácil do mundo. Você confessa com a sua boca e crê em seu coração que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos e você está salvo e você é selado com o Espírito Santo da promessa e você começa a ter a compreensão da palavra, você começa a ler e a entender o que Deus quer. E aí começa a funcionar. Entenda bem, aquele Pedro lá que agiu não era o Pedro que tinha o Espírito Santo. O Pedro que tem o Espírito Santo, ele precisa esperar o dia de Pentecoste, depois da subida de Jesus aos céus, que depois vem o Espírito Santo e ali sim Pedro começa a ter a compreensão de quem é Cristo e falar do seu amor por todos os locais que ele passa. É o mesmo convite. Para você começar a ter a paz de Cristo, tenha o Espírito Santo. E aí sim vai começar a ter nexo e funcionamento de tudo o que eu estou conversando aqui com você. E se ficou qualquer dúvida, eu acredito que isso aqui é um assunto que poderia prolongar muito mais do que isso. Mas a resposta é: eu e você devemos ter um mecanismo de defesa como a paz e a obediência a Deus acima de tudo. Então, muito obrigado por eu ter esse momento com você. Eu me sinto privilegiado dessa conversa e eu torço que venhamos trocar a minha e a sua espada pelo mecanismo de defesa de Cristo. Cristo passou 3 anos de ministério ensinando que a paz era a solução e o amor era a marca dos cristãos. Se eu e você não respondemos com paz e amor, reveja se você realmente faz parte do partido de Cristo, se você está filiado com Cristo. Pense bem, tá bom? Muitas vezes só andar em um ambiente cristão ou estar no mesmo local que Cristo não é sinônimo de estar em Cristo e ser um cristão. Então, sinta-se abraçado. Muito obrigado por esse tempo e eu torço que Deus venha agir no seu coração. Reflita sobre o que nós conversamos, reveja o vídeo, leia na sua palavra. Deus quer operar em nossos corações, mas Ele é aquele que está à porta e bate. Se eu abrir a porta, Ele entra e opera um milagre no meu e no seu coração. Um grande abraço e até mais. Sendo assim, é pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor e sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Talvez nesse dia você tenha se sentido um misto de emoções, uma montanha russa. Talvez você tenha acordado alguns dias se sentindo lá em cima, mas outros dias fraco.
E essa música ela nos lembra que mesmo que as circunstâncias mudem, o amor de Deus ele permanece o mesmo. E se agarra nesse amor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. O que seria de nós? Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Ele me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor e sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Foi muito bom a gente estar junto hoje aqui. Eu espero que esse momento tenha sido especial pra você, assim como foi pra gente. E logo, logo a gente vai estar junto. E é isso. Obrigada, gente. Glória a Deus. Só a igreja.